Olá, seja muito bem-vindo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, saiba que esse é um segundo vídeo de uma pequena série, ou então a segunda parte de uma aula extra que eu estou dando aos meus alunos do curso de Introdução à Formação do Imaginário, dado no Instituto Isidoro de Sevilha. Se você caiu mesmo de paraquedas aqui, eu sugiro fortemente, se você tem interesse, em assistir primeiro o primeiro vídeo, porque ele é de algum modo, esse segundo é uma continuação, de algum modo, do que eu tratei naquele primeiro. Né? Só para você entender o que eu estou fazendo, essa aula extra ela é dedicada a responder perguntas dos alunos do curso, cujas perguntas eu percebi que existe uma semelhança muito grande com outras que me são feitas por quem não é aluno, não foi meu aluno, mas tem interesse nos temas da imaginação, do imaginário, da educação, da formação da imaginação e do imaginário. Então eu resolvi fazer também dessa série de vídeos uma espécie de FAQ, né, de respostas às perguntas que me são feitas com uma certa frequência. No primeiro vídeo dessa série eu tratei de perguntas relativas à cosmovisão, e nesse segundo vídeo eu vou tratar de perguntas relativas ao discurso poético, vamos chamar assim. As dificuldades para você ler e compreender literatura, tanto de prosa quanto de poesia. Também tem muito a ver com a capacidade de apreciar e compreender artes plásticas, música, dentre outras formas de arte. Né? Então, quando eu uso aqui coisa do discurso poético, de algum modo eu estou me referindo à arte em geral. São muitas perguntas que me chegam a respeito disso, e basicamente eu posso, digamos assim, sintetizá-las numa dificuldade de compreensão de por que a literatura seria importante, ou por que uma cultura literária seria um primeiro passo para uma formação intelectual. Outra pergunta muito comum em tentando se dar esse primeiro passo em ler, uma dificuldade de entender, até não é uma dificuldade de ler para compreender a historinha que está sendo lida, por exemplo, num livro de filosofia, mas uma falta de intimidade total com aquilo. Né? Quer dizer, há uma leitura, mas aquilo não significa nada demais. Então há uma dificuldade muitas vezes do aluno que ele até aceita que é por ali que tem que começar, porque uma voz da autoridade lhe falou, seja um professor ou a tradição mesmo, né? Mas ele em si não consegue ver essa relevância. Sente sempre essa dificuldade e parece que aquilo é, no final das contas, supérfluo ou desnecessário para aquilo que ele realmente quer. Então ele não consegue ver o encadeamento do processo dessa formação. Tá? Outros alunos que até conseguem gostar de literatura, arte, etc. e tal, consomem essas coisas, e até têm uma capacidade de apreensão boa, mas eles sempre se surpreendem, né, com o que eles acreditam ser uma espécie de incapacidade ou até burrice de conseguir interpretar minimamente bem aquilo que eles leem e se surpreenderem, né, sempre que encontram algum professor ou crítico e tal fazendo interpretações que lhe parecem muito profundas e vendo coisas que ele parece incapaz de ver numa obra literária ou cinematográfica ou qualquer coisa que o vale. Né? Em geral, essas são as perguntas que me costumam chegar a respeito disso. No primeiro vídeo, eu de algum modo já comecei a responder a esse respeito. Né? Eu não vou aqui me repetir. Se eu conseguir me fazer um pouco suficientemente claro, eu acho que deu para entender no final, ali na parte final daquele primeiro vídeo, o quanto para você, por exemplo, fazer lá uma troca de cosmovisão ou restaurar uma cosmovisão, isso parte não propriamente do estudo do cosmos, que isso vem até depois, mas muito mais antes de uma mudança de cunho, eu vou dizer existencial. É uma mudança no modo como você presta atenção, no final das contas, ao mundo que te cerca, e também, no caso da literatura, a leitura que você está fazendo. É muito diferente você ler um livro de literatura, seja poesia ou prosa, de qualquer outro livro que não seja de literatura de ficção, livros de filosofia, teologia, técnico, qualquer coisa que o vale. É uma atenção diferente que você tem que fazer. E esse processo começa de maneira mais existencial do que propriamente um estudo. Eu tratei muito disso no curso passado, na aula passada, no vídeo passado. Também demonstrei o quanto essa mudança de atenção que você pode começar a praticar simplesmente sentando num parque e começando a prestar atenção, calando o seu pensamento e deixar que as coisas falem com você, como por exemplo a presença de uma árvore diante de você. Eu também demonstrei o quanto você vai intuir uma série de coisas a respeito da árvore e vai ser capaz de fazer associações e combinações do que a árvore enquanto um símbolo pode significar na sua vida ou para a existência em geral, e o quanto para que você possa
conhecer isso ou compreender isso, você vai precisar ter um domínio mínimo de linguagem para poder se expressar. Expressar aquilo que você mesmo está percebendo. E por isso mesmo que uma caminhada, né, de uma formação intelectual ou uma formação cultural que o valha, ela depende dessa aquisição desse domínio mínimo da linguagem, né, que por sua vez então depende dessa prática da atenção para se sentir a necessidade desse domínio da linguagem antes do estudo da própria linguagem, inclusive. Ou seja, quando eu falo domínio da linguagem, não estou falando do estudo da gramática. Né? Esse estudo da gramática ela já vem depois, quando que você já tem um certo, não digo um domínio, mas certa capacidade expressiva. Tá? A coisa vem antes. Não por acaso, as artes liberais começam com o trivium, o estudo do trivium, que a finalidade é dar a você esse domínio. Né? Dentro do universo da gramática, que é uma das matérias do trivium, está ali o estudo da poética, da literatura propriamente dita. Temos então retórica e lógica também, e é só depois que você tem um domínio suficiente é que você vai então para o estudo do cosmos propriamente dito, né? Onde você vai ter lá a astrologia, vai ter as matemáticas, etc. e tal. Tá? Então esse domínio da linguagem ele é absolutamente essencial. Né? E para esse domínio da linguagem é absolutamente essencial você ter essa experiência, que eu vou dizer assim, literária, que é uma experiência de atenção diferente. Né? Que é o modo como você, inclusive, olha o mundo que te cerca e é o modo como você vai ler as obras que te cercam. E eu disse, então, que para que isso acontecesse, você vai precisar calar muito o seu eu pensante, né? A tal da suspension of disbelief, né? um termo técnico da análise literária. Você precisa de uma suspensão da sua descrença e você precisa participar da obra literária que está diante de você. E aqui eu já estou falando de literatura de maneira mais específica. Né? Assim como você parar diante de uma árvore e deixar que ela fale, faz com que você se integre, né, ao contexto no qual aquela árvore está, e não como um cientista que a está observando desde fora. A mesma coisa com um livro de literatura. Né? E essa é a grande dificuldade, e eu arriscaria dizer a única que as pessoas têm, que é de participar efetivamente falando do discurso poético. Muitos que são perseverantes e pacientes, às vezes eles ficam mais de ano lendo obras literárias, insistindo, falando, não é possível, uma hora entra, uma hora eu entendo, uma hora eu vou conseguir, e de tanto quebrar pedra, eles acabam tendo, às vezes, lá, depois de cento e tantas leituras, ou sei lá quantos foram os livros lidos, eles têm então aquela experiência propriamente literária, a tal da mágica do discurso poético, que é essa experiência da participação na própria história, né? Que é algo que é tão maior do que você conseguiria dizer em palavras, que tudo o que você poderia dizer a respeito daquela obra seria literalmente leia, né? Experimente a mesma coisa. Nada que eu diga aqui vai ser uma paráfrase suficiente para dar conta da experiência que é você ler aquela obra poética. Então, às vezes, o sujeito demora um tempão, mas basta ele ter uma para, de repente, se abrir todo um universo literário. E todas as leituras que ele faz a partir de então, e necessariamente ele vai ter que reler o que ele já leu antes, passa a ser de uma maneira diferente. E ele não vai precisar ser ensinado por ninguém, porque a própria literatura, de algum modo, vai levá-lo pelos seus caminhos, vamos dizer assim. E se ele realmente tem uma vocação intelectual, vamos dizer assim, ele vai saber quais são os rumos que ele deve dar para a sua formação a partir dali. Mas é óbvio que você não precisa ficar quebrando pedra para isso. Né? Para isso você pode ter professores, eu mesmo me coloco nessa posição, mas eu tento encurtar esse processo. Então eu me preocupo muito menos com as suas listas de leitura que você tem para fazer, do que pegar uma única leitura, seja ela qual for, de qualidade que seja, e você tenha efetivamente uma experiência literária com ela, porque não é nada esotérico, né, para se ter isso. Então eu tento diminuir muito esse trabalho, tento fazer com que o aluno consiga ter essa experiência, para que a partir dela possa se conduzir para alguma outra coisa de melhor em termos literários, ou então num caminho de uma formação intelectual propriamente dita. Tá? O próprio processo, então, também de interpretação, de explicação, de discurso poético, etc. e tal, ele me parece ser uma necessidade primária no processo de formação. Ou seja, hoje eu acho que tão relevante quanto você ter uma literatura, né, escritores escrevendo, há uma necessidade brutal de você ter bons críticos de literatura. E aqui eu estou usando de maneira genérica isso, mas eu estou me referindo a uma espécie de crítica que tem menos a ver com a parte judicativa, com a parte de valoração e avaliação, que é indissociável, obviamente, falando. Mas aqui se trata só apenas de dar mais atenção a um aspecto da crítica que não é propriamente tanto da avaliação, que é onde eu praticamente ouso me colocar, que tem muito mais a ver com o aspecto de um comentário àquela leitura.
Os meus alunos estão acostumados com essa metáfora que eu uso, com essa analogia. Né? Eu digo, você ler um livro de literatura é como você comer uma comida, um prato. Você se alimenta daquilo. E existe um processo digestivo. Nesse processo digestivo, muita coisa será eliminada e alguma coisa será absorvida. Se você come bem, você vai absorver o que você precisa, o máximo que precisa, e vai desperdiçar muito pouca coisa, ou não vai exagerar tanto, vamos dizer assim. Agora, se você come muito mal ou come demais, e sem qualquer cuidado, é muito provável que você vá absorver alguma coisa, mas vai descartar muito mais. Né? Literalmente vai virar merda, aquilo não vai servir para nada, no final das contas. Tá? Então eu costumo dizer que o processo da leitura, né, o digestivo dessa leitura acaba sendo algo da interpretação, da explicação, da crítica. Né? E o aspecto do comentário à obra muitas vezes ajuda imensamente a você fazer essa digestão e, através dessa digestão, inclusive, experimentar de novo o prato, ou seja, reler o livro, então, com mais condição, e aí passar pela experiência propriamente literária. Né? Eu tenho a minha experiência pessoal com isso, por exemplo, se dá com um ensaio magnífico do filósofo, do professor Olavo de Carvalho, sobre o filme O Silêncio dos Inocentes, que talvez muitos conheçam, acho que foi publicado no seu livro A Dialética Simbólica. E ele faz um ensaio simbólico, né, sobre os símbolos do Silêncio dos Inocentes, magistral. E eu me lembro muito mais do filme, muito mais por conta do ensaio do que pelo filme em si, o qual eu tinha gostado, mas nem de longe tinha visto tudo aquilo. Né? Então, ter aquele comentário faz com que o filme seja muito maior, que eu compreenda muito melhor e que eu tenha, então, enfim, material para poder trabalhar. Né? Para poder assistir aquele filme, perceber melhor, digamos assim, até imitar em alguma medida, para tentar fazer o mesmo em outras obras, tentar enxergar mais do que eu costumava enxergar. Então essa necessidade de comentários acaba sendo meio que inevitável nesse processo. Então eu também sempre sugiro, se você tem muita dificuldade, procure desde livros, manuais práticos de leitura que abundam hoje em dia, não à toa. Então para ler como escritor, como ler como romancista, né? Como ler livros, etc, etc, etc. Vai ter N obras, todas podem lhe ajudar em alguma medida. É uma questão de você encontrar aquela que você tem mais afinidade. E aquilo vai te ajudar a fazer a leitura. E também é fundamental você encontrar críticos ou comentaristas, vamos dizer assim, que podem lhe ajudar a digerir melhor aquilo que você lê. E aqui eu não estou dizendo comentaristas por ser muito críticos, no sentido de livros, professores. Pode ser um vídeo no YouTube que você viu um comentário de um fulano que leu e já leu melhor do que você. Ali já tem alguma coisa que possa lhe ajudar em alguma medida. Mas isso é importante que você tenha, né? Que você acabe, não para você papagaiar, né? Macaquear o que o comentarista está falando a respeito daquilo ali, mas para que você possa, através daquele comentário, ver isso na própria obra que você leu, assistiu ou experimentou. Tá? Então, as dificuldades que você tem para ler literatura, para ler poesia, elas são reais e muitas vezes você não consegue resolver sozinho. Aí você realmente vai precisar de alguém que lhe ajude com isso. E tem a ver muito mais com um aspecto mais prático do que provavelmente teórico. Né? Não é nenhuma burrice nem nada. Né? É só um auxílio mesmo que você precisa para se colocar diante da obra da maneira como ela realmente exige. Quer dizer, o discurso poético ele se dirige à sua intuição, não ao seu pensamento. Então você ser capaz de compreender a trama, estar informado como se fosse uma notícia de jornal, não é ler literatura de maneira alguma. Uma das consequências disso, inclusive, é o fetiche que as pessoas têm por spoilers. As pessoas têm, não posso ver, não diga que eu quero saber, não quero saber do fim do livro, do filme, porque vai estragar. Né? Mas não vai estragar. Né? São poucos os filmes, os livros, em que, de fato, você saber o final pode realmente estragar. Porque o aspecto da trama é tão essencial que acaba sendo quase que o todo. Mas o grosso dos filmes, dos livros, você saber ou não o final, não vai fazer diferença para experimentar aquela obra. Né? E eu costumo sempre perguntar, se você escuta uma música da qual você gosta, é concebível que você não queira mais escutar, porque você já sabe do que se trata? Não faz o menor sentido. Né? Então, uma história também é a mesma coisa. Se aquela história é boa, você já sabe o final, nem por isso você não vai querer relê-la em algum momento ou assistir o filme novamente. Né? Ou então você costuma brincar com o pessoal da minha geração, que em termos de música lá gostava de Legião Urbana, bandas assim, e tem a famosa música Faroeste Caboclo do Legião Urbana, que foi feito um filme. Né? E as pessoas falam, tem que ver o filme, e normalmente pessoas que têm essa tara por spoilers, né? E eu sempre pergunto, mas por que você vai ver se já foi estragado? Né? Você sabe como é que termina, né, o filme? Você sabe que o tal do João do Santo Cristo, que era só de por dentro, vai acabar morrendo no final. E ele diz, não, mas eu vou assistir de qualquer maneira. Quer dizer, porque ali, né, esse aspecto só da trama
não é o mais importante, né? É outra coisa que interessa. Então também essa coisa do spoiler, ela serve como um sintoma desse mesmo diagnóstico que eu estou fazendo aqui, aqui com vocês. Então essa necessidade de você mudar o modo como você presta atenção, o modo como você lê literatura e como você precisa passar por uma experiência que ela é de fato fundante desse processo literário, esse é um dos objetivos a serem alcançados quando você começa um processo de autoeducação ou de formação do que quer que seja, e é onde a minha atuação, onde eu entro, né, com essa coisa da educação da imaginação e do imaginário, até porque se a obra literária ela é voltada para a sua intuição, quer dizer, você perceber o do que aquela história está falando no final das contas, ela se destina no final das contas para a sua imaginação, para a sua capacidade de, ao imaginar aquela obra, ou de acompanhar a obra já imaginada, como no cinema, você conseguir ter a intuição daquela presença. E a educação da imaginação se dirige justamente de você conseguir conduzi-la de maneira a acompanhar aquilo que o autor da história está querendo que você compreenda. Eu sempre dou vários exemplos práticos em palestras que dou, em aulas, onde eu pego pequenos trechos, muitas vezes descritivos, seja de uma casa, seja de uma árvore, seja de uma igreja, e vou lendo junto com o aluno, né, e eu sempre começo. Qual foi a imagem da igreja, por exemplo, que começou na sua leitura e qual é a igreja que terminou? Se você terminou com a mesma imagem de igreja que você já tinha na sua memória, você não leu aquele trecho de maneira alguma, porque você tem que terminar aquela leitura tendo imaginado a igreja que foi descrita efetivamente pelo autor, né? E esse tipo de treino, na verdade, é um treino de atenção, né? Então, muitas vezes você está lendo o livro, então você tem lá 2 parágrafos descrevendo uma parede, um quarto. Você já sabe que é um quarto, então para que eu vou prestar atenção nesses detalhes? Deixa eu pular o aspecto da trama. E na hora que você faz isso, você saiu da história, né? Você não entrou nela. Você não está olhando para aqueles detalhes como se estivesse no quarto, porque é isso que o autor quer que você faça. Tá? Então, muitas das dificuldades com o discurso poético tem muito mais a ver com dificuldades de atenção, não no sentido médico da coisa, mas é simplesmente uma espécie de treino da atenção, né? Tratei disso em alguma medida no curso de introdução, e onde eu trabalho isso com mais vagar é no curso de Educação da Imaginação, nas primeiras 8 aulas, onde eu me dedico inteiramente a levar o aluno do discurso do pensamento, descritivo, analítico, para se aproximar mais do discurso poético e compreender, afinal de contas, o que é a experiência poética, ou compreender pelo menos como ela deve ser, se dar na sua própria vida. E esse curso também vai ficar disponível aí no Instituto Isidoro de Sevilha para quem quiser dar sequência ao de introdução, ou então até começar por ali. Então espero que eu tenha dado conta aí das perguntas que os alunos me fizeram sobre essas dificuldades, e junto com o primeiro vídeo eu acho que dá para ser suficiente como resposta nesse momento. Ok? Eu ainda volto para responder outras perguntas.